Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semaninha de aula. Eu sou a professora Rosenilda, professora de matemática, e juntamente com os professores Orley, Priscila e Zilda, nós estamos aqui para apresentar para vocês o conteúdo da 23ª semana, que vai do dia 16 ao dia 21 de novembro. Bom, o que nós temos para essa semana? O que a gente preparou para vocês para essa semana? Bom, essa semana a gente vai falar sobre expressões numéricas, envolvendo as 4 operações, parênteses, até aí vocês já viram. E agora a gente vai introduzir um novo símbolo dentro dessas expressões numéricas, que são os colchetes. Então, só para a gente relembrar, olha, nós temos aqui, vamos estudar sobre parênteses e colchete. Lembrando que na expressão numérica, quando a gente vai resolver a expressão numérica, a gente vai priorizar primeiro quem? Os números e as operações que estão dentro dos parênteses. Né? Depois a gente vai priorizar os números, né? E as operações que estão dentro do colchete. Mas dentro dos parênteses, quem que eu priorizo? Eu vou priorizar multiplicação e divisão, né? Na ordem que elas aparecerem. E adição e subtração também na ordem em que elas aparecerem, tá? Vamos ver alguns exemplos para tentar esclarecer, para ficar mais fácil? Ó, no nosso primeiro exemplo, eu tenho lá 2 mais, abre o parênteses, 20 menos 7, mais 2, fechou parênteses. Então, o que a gente temos, o que nós temos aqui? Nós temos parênteses. E dentro dos parênteses, nós temos o quê? Duas operações. Operação de subtração e adição. Não temos divisão e não temos multiplicação. Maravilha. Mas tem subtração e tem adição. Quem que eu resolvo? Quem apareceu primeiro. No caso aqui foi a subtração. O que eu faço com o restante dos números e dos sinais? Eu vou abaixar normal, tá? Ó, 2 mais... Eu vou continuar usando os parênteses porque eu tenho duas operações e eu preciso eliminar uma, tá? Quando fica dentro do parênteses apenas uma operação, aí eu não preciso, aí eu faço o cálculo e já posso eliminar os parênteses, tá? No caso aqui, então, como eu tenho duas operações, né? Não posso eliminar o parênteses ainda. Então, vou abrir os parênteses e vamos resolver. 20 tira 7, 13. Aí mais o 2, ok? Bom, tenho parênteses ainda, dentro do parênteses eu tenho ainda uma operação de adição. Então, vamos continuar fazendo nossa expressão. Abaixo 2, mais, ó, tenho parênteses aqui, vamos já resolver. 13 mais 2, 15. Agora eu posso eliminar o parênteses porque não tem mais operação para ser resolvida. E posso finalizar. 2 mais 15, 17. Eis o resultado da nossa expressão. Essa foi bem tranquila, né? Vamos para a próxima. A próxima nós temos lá 40 menos, abriu-se o colchete, 16, mais abriu parênteses, 50 menos 35, mais 3, fechou parênteses, menos 20, fechou colchete. Então, quem que nós vamos resolver primeiro? O que está dentro dos parênteses. Lembrando que dentro dos parênteses nós temos duas operações. Quem que nós vamos resolver? Quem aparecer primeiro. Não tem multiplicação, não tem divisão, então eu tenho adição e subtração e adição, então eu resolvo quem aparecer primeiro. Mas o que eu faço com o restante dos números? Vou abaixar normalmente. Então, vai ficar assim, ó. 40 menos, abre-se o colchete 16, mais, ó, cheguei no parênteses. Como eu tenho duas operações, eu não posso eliminar os parênteses ainda. Então, vamos resolver aqui, ó. 50 menos 35, 15, mais 3, fechou parênteses, menos 20, fechou o colchete. Maravilha, eu ainda tenho parênteses para resolver, eu ainda tenho isso aqui para resolver, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos baixar os outros números e quando chegar nesse parênteses, dentro dele só tem uma operação, eu já posso eliminar os parênteses, né? Faço o cálculo ali dentro, né? E posso eliminar os parênteses. Então, vai ficar 40 menos, abre-se o colchete 16, mais,
cheguei no parênteses, 15 mais 3, 18, menos 20, fechou o colchete. Bom, não tenho mais parênteses para resolver, mas eu tenho colchetes para resolver. Então, vamos resolver o que está dentro do colchete. Mas dentro do colchete eu tenho duas operações, adição e subtração. Quem que eu resolvo primeiro? Quem apareceu primeiro. Então, vai ficar lá, 40 menos. Não vou eliminar o colchete, porque eu tenho duas operações dentro dela. Essas duas eu vou eliminar, uma vai ficar uma. Então, vai ficar lá, 16 mais 18, 34. Aí, menos o 20. Fechei colchete. Ainda não eliminei, porque ainda sobrou uma operação para me resolver. Então, vai ficar 40 menos, cheguei no colchete, 34 menos 20, 14. Agora, né, eu tinha uma operação, eliminei ela, agora é só resolver. 40 tira 14 é igual a 26. Eis o resultado da nossa expressão numérica, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar mandando através de áudio ou escrita para o WhatsApp dos professores, dos seus respectivos professores. Bom, continuando, nós temos lá a introdução à fração. Primeiro, vamos à definição do que é uma fração. Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, para fração, a divisão tem que ser feita em partes iguais. Vamos ver alguns exemplos? Representação. Aqui nós temos um retângulo. Esse retângulo, ele foi dividido em duas partes iguais. Então, o que acontece com essa representação? Eu tinha o meu inteiro e esse inteiro foi dividido em duas partes iguais. A quantidade de partes que o inteiro foi dividido sempre vai na parte de baixo, tá? E ali a gente observa que uma parte desse inteiro, ela foi pintada de azul. Então, assim, a parte pintada, a parte tomada, a representação numérica dele vai na parte de cima. Então, eu tenho uma parte, eu tenho dois pedaços, na verdade, era o inteiro, que foi dividido em duas partes iguais, coloquei o 2 embaixo, e dessas duas partes iguais foi tomada uma ou pintada uma, e eu coloco na parte de cima, tá? Aqui, a mesma coisa, eu tinha um retângulo, um inteiro, que foi dividido ao meio também. Eram um inteiro dividido em duas partes, e dessas duas partes foi tomada uma. Então, olha, a quantidade vai ser a mesma. Como que eu faço a leitura dessa fração? 1/2. O número de cima eu leio normal, 1, e o 2 eu leio como meio. Ou eu posso simplesmente ler como meio, não tem problema. Tá certo do mesmo jeito. Segundo exemplo, eu tenho ali um inteiro, um retângulo que foi dividido em 3 partes iguais. Então, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido vai na parte de baixo, e dessas 3 partes do inteiro foi tomada uma ou pintada uma. Então, esse 1 vai em cima aqui. Aqui também do ladinho, a mesma coisa. Eu tenho um retângulo que foi dividido em 3 partes iguais, né? E dessas 3 partes iguais foi tomada uma, foi pintada uma, que vai ser colocado o valor em cima. Como que eu faço a leitura dessa fração? Eu leio normal a parte de cima, 1, e o 3 que está na parte de baixo, leio terços, 1/3. Ok? Outro exemplo, eu tenho aqui um retângulo, né? Ele foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais foi pintada uma, foi tomada uma. Então, essa parte a representação dele vai na parte de cima da fração. Aqui no exemplo também foi dividido em um retângulo, dividido em 4 partes iguais. E foi pintada uma. Essa é a representação da fração. Como que eu faço a leitura dessa fração?
O número de cima eu leio normal, 1, e o 4 eu leio quarto. Então, 1 quarto. Continuando. Aqui eu coloquei outros exemplos para a gente poder entender melhor como a questão das leituras, tá? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes iguais e o número que está acima indica a quantidade que foi tomada desse inteiro. Então, no caso ali, eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes iguais e dessas 8 partes iguais eu vou tomar ou pintar 6. Então, eu vou pintar essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 8 pedaços e foi pintado 6. Como que eu faço a leitura dessa fração? O número de cima eu leio normal, 6. O número de baixo eu leio oitavos. 6 oitavos. Próximo exemplo. Eu tenho um inteiro dividido em 6 partes iguais. Dessas 6 partes iguais, eu vou tomar ou pintar 2. Então, eu vou pintar essa partezinha aqui. E essa partezinha aqui também. Então, a representação ficou 2 em cima e 6 embaixo. Como que eu faço a leitura disso aqui, dessa fração? 2 sextos. Próxima representação, nós temos um coração cortado, dividido, na verdade, ao meio. Então, ó, tinha um inteiro dividido em 2 partes iguais, e dessas 2 partes iguais eu vou pintar ou tomar uma. Vou pegar essa partezinha aqui. Aí, parte de cima eu leio normal. 1, meio ou metade. Próximo, eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais. Essas 4 partes iguais eu vou tomar ou pintar uma. Né? Então, a parte de cima eu vou ler normal. 1. E a parte de baixo eu leio quarto. Então, ficou 1 quarto. Próxima figura. Eu tenho um inteiro dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, eu vou pintar ou tomar 3. Então, eu vou pegar essa parte aqui. Pegar mais essa partezinha aqui. E essa partezinha aqui. Tá? E aí, como que eu faço a leitura? 3. O 8 eu leio oitavos. Último exemplo, eu tenho 4, um inteiro dividido em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais eu vou tomar ou pintar as 4 partes, que é a parte que é o número que está em cima, que indica a quantidade do inteiro que eu vou tomar ou pintar. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4. Como que eu faço a leitura dessa fração? 4 quartos ou 1 inteiro. Porque tinha 4, pintei as 4. 4 quartos ou 1 inteiro, ok? Pessoal, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Bom estudo para vocês!